Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula 12 e dando continuidade aí ao nosso conteúdo de instrumentação. Agora nós vamos falar sobre medição de temperatura. Então, temperatura é uma outra grandeza muito importante, né, no estudo aí dos processos industriais. E dentro de temperatura, o que vem a ser a temperatura? É um grau de agitação térmica das moléculas, e quanto maior o seu valor, maior é a energia cinética medida dos átomos desse corpo. Então, a temperatura é simplesmente a agitação das moléculas, né? E quanto mais eu faço a agitação dessas moléculas através de aquecimento, mais eu aumento a energia cinética desses átomos. Então esse corpo, consequentemente, vai elevar a sua temperatura. A energia térmica é a energia de um corpo, é a somatória das energias cinéticas dos seus átomos. Então ela depende da temperatura temperatura da massa e do tipo de substância. Então, cada tipo de substância vai ter uma determinada energia cinética e, consequentemente, o coeficiente de temperatura de cada substância vai ser diferente, né? A gente já viu isso aí. A gente sabe que cada elemento demora um determinado tempo para se aquecer, né? Então, isso é devido ao seu coeficiente de temperatura, certo? Então as energias cinéticas dos átomos, das moléculas, são diferentes. Por isso, elas têm um tempo de aquecimento diferentes aí. O calor é a forma de energia que é transferida através de um sistema em virtude da diferença de temperatura. Então, todo o calor transferido em um sistema, né, a gente chama exatamente de calor. Então, à medida que eu vou aquecendo, eu vou transferindo energia, e vai gerando esse fenômeno que é o calor, essa energia, né, que é o calor. E os modos de transmissão de calor são esses três aí: condução, convecção e irradiação. Então, falando aí de condução, é a forma de transmissão de calor sem transporte de massa. Então, eu tenho aqui uma imagem onde eu aqueço, né, numa extremidade, um determinado corpo, e esse calor vai ser transmitido para a extremidade B, sem transporte de massa. Não vai ter nenhum transporte, eu não vou transportar massa aqui. O calor vai ser transmitido, né, de forma por condução. Então a gente percebe que se eu aquecer a extremidade A, após algum tempo, alguns minutos, a extremidade B também vai se aquecer. No início, inicialmente, a temperatura de A vai ser maior que a temperatura de B, mas exatamente porque a extremidade A que está recebendo diretamente, né, a fonte de calor, que é o fogo aqui. Mas com o tempo, a extremidade B também vai se aquecer e ela pode não se igualar à extremidade A, porque aqui tem uma fonte de calor, mas ela também vai se aquecer. A convecção é a forma de transmissão de calor com transporte de massa, que se dá pelo movimento ou mistura dos fluidos ou sólidos envolvidos. Então aqui já é diferente. Aqui eu já tenho a fonte de calor aquecendo um determinado elemento, e a transmissão de calor é feita através do movimento entre essas moléculas, um movimento de subida e descida
né, no caso aqui é um líquido, do líquido entre essas moléculas. Então aqui existe transporte de massa. Então o elemento que está no fundo se aquece, ele fica mais leve, sobe, né, e vai acontecendo isso, gerando aqui, né, o vapor, o calor aqui que está sendo liberado. Então a temperatura de A, né, aumenta de A para B. Então a temperatura de A também é maior que a temperatura de B, só que com o tempo a temperatura de B também vai aumentar devido à transferência o transporte de massa que vai gerando calor e aquecendo todo o líquido. A irradiação é um processo pelo qual o calor flui de um corpo de alta temperatura para um de baixa, quando os mesmos estão separados no espaço, ainda que exista vácuo entre eles. Então, o exemplo mais conhecido aí, né, de irradiação é o Sol, né, o Sol iluminando a Terra. Então, é um calor que flui, né, de um corpo de alta temperatura para um corpo de baixa temperatura. E mesmo eles estando separados, né, no espaço aqui, vai existir essa transferência de calor, só que um corpo é um corpo de alta temperatura para um de baixa temperatura, então vai existir esse aquecimento natural aí. Os pontos fixos de temperatura são esses, né? Pegando um gráfico aqui de pressão em função da temperatura, a gente tem essas linhas de sublimação, as linhas de vaporização e a linha de fusão. Então, nesse ponto aqui de encontro entre sublimação e vaporização, eu tenho a fase de vapor. Aqui eu tenho a fase de sólido e aqui eu tenho a fase de líquido, né? E aqui é um ponto crítico entre os três estados, certo? E esse ponto de encontro entre os três estados a gente chama de ponto triplo. Ponto triplo é o ponto em que as fases sólida, líquida e gasosa encontram-se em equilíbrio. Então aqui existe um equilíbrio entre os três estados da matéria aí, certo? Classificação dos medidores. Existem instrumentos de transferência de calor por condução, certo? Que são aqui os instrumentos por expansão, né? Eles utilizam expansão para proporcionar essa condução de calor, esse calor por condução, que são termômetros por dilatação de líquido, termômetros com dilatação de gás, com tensão de vapor saturante, com dilatação de sólido. E existem os medidores elétricos, que são termômetros com par termoelétrico, que a gente chama de termopar, e termômetro com resistência elétrica, né, que são os termistores e as termorresistências, e os termômetros com semicondutores. Então, todos esses elementos aqui são utilizados na área industrial, só que dependendo da minha aplicação, dependendo da substância que eu estou trabalhando, eu tenho que usar um elemento ou outro, certo? Ou até mais de um desses elementos em conjunto. Mas o importante vocês entenderem é que todos esses elementos fazem medição de temperatura, só que vai depender do tipo de processo que eu tenho para mim escolher exatamente o instrumento que eu vou estar utilizando. Um instrumento de transferência de calor por radiação são os pirômetros ópticos e pirômetros com radiação, são esses dois os principais. Então aqui, ó, eu já tenho para vocês, né, os pirômetros, né, são praticamente os termômetros que a gente chama. Então eu tenho um termômetro líquido, né,
um termômetro com expansão de gás, um termômetro, né, de vapor e um termômetro para sólido, né? Sólido, no caso aqui, eles são dois elementos bimetálicos que se expandem, né, para verificar esse aumento de temperatura. Então, sólido, líquido, gasoso, vapor e sólido, no caso os bimetálicos. Cada um deles funciona de uma forma, né? Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com transferência de calor no líquido, aqui no gás, aqui no vapor e aqui no sólido. Os elétricos, né, são dos mais utilizados na indústria, são os termopares. Eu tenho uma junção aqui de dois materiais, material A e material B, com coeficientes de temperatura diferentes, certo? E uma diferença de potencial entre eles aqui, tá vendo que esse EAB é uma diferença de potencial que existe entre eles. Eu aplico uma diferença de potencial entre eles, certo? A construção, aqui um desenho parecido com a construção real. E aqui é apenas mais um desenho ilustrativo mostrando, né, a junta, o termopar, né, os dois materiais, aqui um bloco de ligação, e o cabo medidor, né, o cabo de extensão, né, e aqui o elemento que eu estou medindo. Aqui já é um instrumento que está fazendo a indicação da temperatura. Então ele é composto por dois condutores metálicos de natureza distintas. Os fios são soldados em um extremo, que é a junta de medição, certo? Então é exatamente o que eu falei. Dois materiais distintos, com coeficientes de temperaturas diferentes e aplicado uma diferença de potencial entre eles. Então aqui, à medida que existe um maior ou menor aquecimento, um desses materiais vai se dilatar antes que o outro, indicando, né, no instrumento a temperatura, e vai enviar um sinal para esse instrumento indicador que vai indicar a temperatura. Agora, se o material estiver numa temperatura diferente, o outro material com outro coeficiente de temperatura vai se aquecer nesse momento e enviar um sinal de indicação da temperatura. Então cada um trabalha com um nível de temperatura diferente. Introduzindo uma fonte de tensão em um circuito, ao circular corrente elétrica pelo circuito, observa-se que uma das junções ocorre um resfriamento, enquanto na outra junção ocorre um aquecimento de mesmo valor. Ao se inverter o sentido da corrente elétrica, inverte também o efeito de aquecimento e resfriamento nas junções. Então é isso. Eu aplico uma diferença de potencial. No momento em que uma aquece, a outra tende a resfriar, ficar mais resfriada do que a primeira. E se eu inverter essa polaridade dessa fonte aqui, essa tensão, essa corrente, inverte o sentido. Então, invertendo o sentido, a outra junção que antes estava mais resfriada, ela passa a se aquecer, e aqui se aqueceu primeiramente, agora vai resfriar. Então há uma inversão aí devido exatamente aos materiais com coeficiente de aquecimento diferentes. Aí existe aqui uma tabela de classificação dos termopares, né, dos tipos que existem, né, T, J, K, E, K, e a classificação deles, né, as vantagens, as restrições, né, e de que material que eles são feitos. Então a classificação desses elementos. Aqui apenas o término da tabela, né? Modelo tipo S, R e B. E aqui apenas uma imagem ilustrativa de um termopar instalado, certo? Dentro de um tanque aqui, um tanque
e o Thermopar instalado aqui. A parte onde estão os dois elementos de medição, né, o terminal lá com as duas junções já está inserida dentro desse tanque aqui, certo? Essa aqui já é a parte apenas do indicador, né, do elemento que está recebendo o sinal do Thermopar, e esse elemento vai enviar sinal para esse transmissor aqui. Existem alguns cuidados de manipulação que a gente tem que ter, né? Observar a temperatura limite de uso, o meio onde o Thermopar será exposto, a seleção de materiais de tubos e postos de proteção, a proteção metálica, né, as proteções metálicas e a proteção cerâmica. Eu tenho que observar a construção de cada tipo de Thermopar para saber exatamente o elemento que eu vou precisar usar, que eu vou usar na minha medição, no meu processo. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.